Olá, tudo bem? Nossa reflexão de hoje tem como título Epafrodito como modelo de liderança hoje. E o texto que nós vamos trabalhar hoje se encontra em Filipenses 2, 25 a 30. Esse texto diz o seguinte: Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Esse texto é uma carta, né? Um texto de uma carta que Paulo escreveu ali para os filipenses. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: se Paulo não foi apóstolo direto de Jesus, por que ele acabou sendo até mais importante do que os outros apóstolos? E eu respondi: Paulo é um daqueles personagens bíblicos extremamente relevantes no contexto bíblico neotestamentário. Não fez parte da companhia de Jesus, não conviveu com seus discípulos naqueles 3 anos e meio que Jesus esteve com seus discípulos. Muito pelo contrário. Depois que Jesus foi elevado aos céus, a igreja que estava se formando sofria muitas perseguições. Iniciar a missão que Jesus tinha ordenado não estava sendo fácil para eles. Entre 33 e 36 depois de Cristo, já no contexto da igreja primitiva, Paulo era um dos perseguidores da igreja que estava se formando. Ele açoitava, arrastava, ele batia e prendia os cristãos. Mas quem era esse Paulo? Ele era romano, ele era judeu, ele era fariseu, isto é, estudioso das escrituras, com um dos maiores professores da lei da época, que se chamava Rabino Gamaliel. Portanto, ele conhecia muito bem as escrituras, mas não aceitava que Jesus era o Messias. Ele aparece em Atos 3, chamado de Saulo. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas apesar disso, Deus tinha um plano e um propósito para a vida de Paulo, não é? Porque ele era perseguidor dos cristãos, porque de perseguidor dos cristãos, ele se tornou um dos personagens mais importantes do cristianismo. Em Atos 9,15, o Senhor fez uma previsão do que seria Paulo no futuro. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. E perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Um belo dia, entre uma perseguição e outra, Paulo teve um encontro inusitado com Jesus. Resumidamente, ele estava indo para uma cidade chamada Damasco perseguir os cristãos. Nessa entrada para Damasco, ele vê uma luz e ao seu redor, vinda do céu, ele cai no chão e uma voz pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego durante 3 dias. Um homem de Deus chamado Ananias ora por ele e ele volta a enxergar, né? E aí a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo, né? No final ele foi batizado e passou vários dias com os discípulos e já começou a pregar o evangelho. Imagino que, estudioso como ele era, com todo o conhecimento que ele já tinha, ele teve que tomar somente mais alguns passos e ele foi cheio do Espírito Santo para iniciar a sua missão pregadora. Foi ameaçado de morte pelos judeus. Em Jerusalém, os discípulos que estavam lá não acreditaram em sua conversão. E Barnabé precisou contar a eles o que havia acontecido. Então ele ficou com eles em Jerusalém. A Bíblia nos conta, né, sobre essa conversão de Paulo em Atos 9, se você quiser ler toda a história.
E Saulo aparece novamente em Atos 11:25, quando Barnabé o procura em Tarso e eles foram juntos para Antioquia. Saulo e Barnabé começam a trabalhar juntos. E como o Senhor havia predito, Saulo realiza várias viagens missionárias, né, para pregar o evangelho por toda aquela região. E escreveu várias cartas às igrejas que ele havia fundado. Essas cartas foram inseridas no Novo Testamento, contendo muito da teologia cristã seguida por nós, cristãos aqui do século XXI. Né? Ele nos traz ensinamentos bases, como a doutrina da graça, da igreja e a doutrina da justificação. Imagine que ele é responsável por 48% dos livros neotestamentários, né? E quase 30% do conteúdo total do Novo Testamento. 13 dos 27 livros do Novo Testamento são de sua autoria. São as cartas paulinas, as conhecidas cartas paulinas. Indubitavelmente, o apóstolo Paulo é um dos personagens bíblicos mais relevantes. Dando prosseguimento à mensagem, né, sobre Epafrodito, a gente está fazendo uma contextualização aqui para vocês entenderem esse contexto que eles viviam. E aí, nesse tópico, eu vou falar um pouquinho sobre Filipos, na igreja de Filipos, e a carta que Paulo enviou aos filipenses. Essa igreja ela foi fundada por Paulo entre 49 e 50 depois de Cristo. E isso aconteceu durante a sua segunda viagem missionária, conforme o texto de Atos 16. A cidade de Filipos era uma colônia romana e ela ficava na Macedônia, já na Europa. Né? Como era na Europa, não tinha presença judaica marcante, não tinha muitos judeus ali nessa igreja ou nessa cidade. Né? Portanto, ela foi a primeira igreja cristã na Europa. E pelo texto, os primeiros membros dessa igreja, um dos primeiros membros dessa igreja foi uma empresária comerciante de púrpura. Ela vendia tecidos, não é? Eram tecidos finos da época, o nome dessa mulher era Lídia. E também teve a conversão de um carcereiro romano e a sua família. Então foram as duas primeiras conversões que aconteceram aqui nessa igreja de Filipos. Vejamos pelo menos 3 características dessa igreja. Essa igreja de Filipos era generosa, né, conforme 2 Coríntios 8, de 1 a 5. E aí Paulo testemunha aos coríntios sobre esta igreja. E diz que os membros da igreja da Macedônia, mesmo em dificuldades, deram além do que podiam. Também diz lá em Filipenses 1 a 5 que essa igreja era parceira. Diz que a igreja era parceira na disseminação do evangelho, enviando recursos e sustentando o ministério de Paulo, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Já outra característica, ela tinha os seus desafios. Né? Filipenses 4, 2 e 3 fala sobre uma briga entre 2 irmãs, que eram a Evódia e a Sintique, não muito diferente de hoje, né? Mas que apesar disso, eles lutaram ao lado de Paulo na causa do evangelho. E essa igreja também era amada. Podemos identificar isso pelo tom amável com que Paulo escreve a carta para eles. E para finalizar essa primeira contextualização sobre Filipos e sua carta, conforme estudiosos, a carta de Filipenses foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, portanto uns 10 anos mais ou menos depois da fundação dessa igreja, quando Paulo já estava provavelmente em Roma na prisão. A carta aos Filipenses é, na verdade, a reação de Paulo à ajuda que essa igreja enviou através de Epafrodito. Por isso, o seu conteúdo é de gratidão, encorajamento e expressão da sua alegria ali aos irmãos de Filipos. Vocês já estão devidamente situados com informações relevantes sobre o escritor apóstolo Paulo, né? E sobre os seus leitores ali da carta aos Filipenses, né? E o que tinha acontecido ali, principalmente quando eles começaram o trabalho ali de Filipos. O título da nossa mensagem, na verdade, ele é Epafrodito como modelo de liderança para hoje. Então, é muito importante a gente saber quem era Epafrodito.
Epafrodito. Então, na verdade, agora a gente vai começar então a entrar um pouquinho mais a fundo no cerne aí da nossa mensagem de hoje, né? Nós vamos entender um pouquinho do que Deus tem a nos ensinar usando o exemplo deste homem de Deus chamado Epafrodito. Mas antes é interessante eu trazer uma informação interessante que eu dei uma olhada aqui sobre o significado do nome Epafrodito. O nome, na verdade, dele em grego é mais ou menos igual, é Epafroditos, na verdade, né? E esse nome, ele tem um significado bastante intrigante. Significa pertencente a Afrodite, ou favorecido por Afrodite. Veja bem que o nome não tem muito a ver com a pessoa, né? Possivelmente ele tinha esse nome porque antes da sua conversão ele fazia parte da comunidade pagã da sua cidade. E seus pais possivelmente teriam ser devotos dessa divindade greco-romana, né? A deusa do amor erótico, na verdade. Embora tivesse esse nome ligado ao seu ambiente anterior, que era um ambiente pagão, né, ele agora pertencia a Deus. E ele fazia parte, então, dessa igreja de Filipos, né? Então, ele não pertencia mais a Afrodite, mas ele se tornou um exemplo cristão a ser seguido, e é dele que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então aqui a gente já pode entender uma primeira aplicação, né? Só pelo significado do nome de Epafrodito. Assim como Deus transformou a vida de Paulo, de perseguidor a pregador e disseminador do Evangelho de Cristo, ele também transformou a vida de Epafrodito, né? Antes ele pertencia ou foi oferecido a uma divindade pagã, né, ali pelos seus pais, mas agora ele faz parte, então ele pertence à igreja do Senhor Jesus. Neste estudo sobre Paulo e Epafrodito, nós já temos uma primeira lição ou uma aplicação importante desse texto maravilhoso de Filipenses. Deus ressignifica, redime e redefine a identidade dos seus servos, não é? Ele opera a transformação para quê? Para o cumprimento da sua missão. E agora, queridos, nós vamos entender um pouquinho, não é? Sobre pelo menos 4 soft skills, né, de um líder honrado, porque lá no texto Paulo está dizendo que para líderes, né, como Epafrodito, esses líderes devem ser o quê? Honrados. E aí quais eram as características de Epafrodito, né, que eram tão importantes para Paulo dizer que ele precisava ser honrado, né? As pessoas que têm essas características devem ser honradas. Então a gente pode entender aqui pelo texto que Epafrodito era irmão. A palavra grega para irmão é adelphos ou adelphos. O significado é aquele que veio do mesmo útero, quer dizer, é irmão de sangue, né? E neste caso, como Paulo e Epafrodito não eram irmãos de sangue, podemos concluir que eles eram profundamente ligados por onde, gente? Pela essência e pelo propósito de vida que eles tinham, né? Então, eles estavam ligados pela mesma missão. E aqui a gente pode fazer uma aplicação, né? Dessa primeira parte que diz que Epafrodito era irmão. Aqui nós podemos entender que nós precisamos ter essa característica em nosso ministério. A gente precisa entender que o propósito do nosso líder, o propósito das pessoas com quem a gente trabalha, né, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, na verdade nós precisamos ter essa mesma missão. A gente precisa ter essa mesma missão de vida. E aqui a pergunta é, né, o propósito do seu líder está coerente com o seu propósito? Seus liderados têm agido da mesma forma com você que você age com o seu líder, com o seu superior? Você tem a mesma missão na vertical, tanto olhando para o seu líder, quanto olhando para os seus liderados? Então essa é a primeira aplicação e as reflexões que a gente pode tirar dessa primeira parte aqui. Bom, uma outra característica importante, né, de Epafrodito
O texto diz que Epafrodito era cooperador. Além de irmão, Epafrodito era cooperador. No grego, essa palavra é sinergos, ou seja, aquele que trabalha junto com outro. Eu imagino que vem aí da mesma, a gente sempre fala, né, trabalhar com sinergia, né, quer dizer, trabalhar de forma muito junta, não é? Mas uma análise um pouco mais profunda da palavra, ela carrega algo como: quem é sinergos é parceiro na ação. Não trabalha de longe, né? Fica lá só olhando de longe. Ele participa diretamente, ele compartilha responsabilidades, né? E ele contribui com intenção. Quem é sinergos tem unidade de intenção, tem a mesma visão, mesmos valores e uma direção comum, não é? Quem é sinergos tem unidade de intenção, ele constrói algo em conjunto, né? É parte do processo transformador. Então, quem é sinergos compartilha criação, propósito e trabalho. E aqui a gente pode refletir também sobre isso, né? E as perguntas que a gente pode fazer aqui você consegue enxergar claramente essa sinergia com o seu líder? Sente que você é parte do processo transformador apresentado por ele? E seus liderados agem com a mesma liderança, com essa mesma liderança que você tem com o seu chefe, né, com o seu líder, e eles têm essa mesma ação com você, não é? Então, é uma reflexão também que nós precisamos fazer. Epafrodito também era companheiro de lutas. Essa palavra no grego quer dizer stratiotes. Epafrodito era stratiotes. Significa companheiro de batalhas. Olha só. Então, se ele é companheiro de batalhas, significa que haviam batalhas, né? Havia batalhas para eles vencerem juntos, né? Então, companheiro de batalhas contra companheiro de lutas. Mas olhando um pouco mais atentamente para essa palavra grega, temos um significado um pouco mais forte. Não é só alguém que está ao seu lado lutando. É alguém que enfrenta os mesmos perigos que você, compartilha riscos reais e permanece firme sob pressão, que é isso que nós sofremos ali nas batalhas. Nós somos pressionados o tempo todo, né? Então existe o que, gente? Existe uma liderança e uma aliança entre esses líderes, né? Então existe uma aliança entre eles. Pressupõe lealdade, confiança, até o ponto de confiar a própria vida ao outro, não é? Então é bastante forte isso. Quem é stratiotes está com você nas batalhas mais difíceis, compartilhando risco, propósito e resistência até o fim. E neste momento a gente pode já também fazer uma reflexão, não é? Quando há uma situação mais difícil, uma batalha sendo travada, né? Uma maledicência, você consegue analisar a situação, verificar qual lado está correto e de acordo com a palavra de Deus e se posicionar claramente? Ou você prefere se omitir, ficar em cima do muro muitas vezes, né? Ou mesmo seguir a maioria? Então aqui, gente, a gente está falando de uma coisa muito forte, né, de você efetivamente se posicionar, não é, do lado que está correto. Então você precisa efetivamente se posicionar, tá bom? E Epafrodito também era mensageiro dos filipenses. Isso quer dizer, tem aqui uma palavrinha muito interessante que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? É a palavra apóstolos. E em grego é assim mesmo que se fala, apóstolos, né? Epafrodito, além de irmão, cooperador e companheiro de batalhas, Epafrodito era apóstolos, ou seja, aquele que é enviado para fora, não é? Aquele que é um mensageiro de alguma missão, não é? Ele age, ele fala e age em lugar do outro, quer dizer, ele está ali sob uma missão. O apóstolos encarna a missão, é representante vivo, né? O apóstolos não é um enviado aleatório, ele é intencional, ele está ali para tomar uma posição e
passar uma mensagem ali para aquelas pessoas que precisariam ouvir essa mensagem. Então, ele é o que, gente? Ele é um agente de mudanças. Ele é um enviado e ele está tão engajado nessa mensagem que ele é um agente de mudanças. E essa aplicação, algumas perguntas que você pode se fazer nesse ponto é o seguinte: você se considera um agente de missões em sua comunidade? Você é um agente de mudanças para a sua comunidade? Você se sente realmente enviado a promover o reino de Deus naquele lugar onde você atua, não é? Ou é somente um líder que olha a moda gospel do momento, né? Que você segue a moda mais interessante para você, e você, ao invés de você pregar efetivamente a mensagem para a qual você foi enviado a pregar. Então, pessoal, sendo assim, essas características ditas por Paulo sobre Epafrodito, elas não são aleatórias, não é? Elas são cheias de significados para o reino e são replicáveis. Todas essas características presumem vínculos. E quais são esses vínculos, gente? Adelfós presume o vínculo de origem, ou seja, de irmandade. A Sinergós traz para nós o vínculo do trabalho, de cooperação. A Stratiotes traz para nós o vínculo de luta, né, de batalhas, combate e resistência. E, por fim, Apóstolos traz para nós o vínculo da missão, não é? A Missio Dei, ou seja, você recebe essa mensagem através da palavra de Deus e faz a transmissão. Você está trabalhando sob uma missão. Então, essas são aí as 4 características, né, que a gente consegue enxergar fazendo esse estudo um pouquinho mais profundo dessas palavras gregas, palavras que o apóstolo Paulo disse que Epafrodito tinha tudo isso muito claro ali na vida dele. E uma última aplicação, ela está respondendo uma pergunta, não é? Como encontrar líderes como Epafrodito atualmente? É um pouco difícil, né? Diga-se de passagem, porque hoje nós temos uma liderança em crise, principalmente essa liderança que nós temos aqui no Brasil, né? Falando de liderança ministerial. E já encaminhando para o final da nossa curta mensagem de hoje, o texto de Filipenses 2, 25 a 30, ele também nos mostra como escolher bons líderes, né? Então, de acordo com essas características, como é que a gente pode escolher bons líderes para estarem ao nosso lado? Ou mesmo, né, se você é um liderado, você pode olhar para a sua liderança e fazer uma avaliação, né? Então, na verdade, é verificar o quê? Será que esse líder efetivamente está imbuído dessa missão? E quando você vai escolher, na verdade, está relacionado, né, sob o olhar do liderado, e também você pode usar isso para fazer o quê? Para escolher os líderes que vão trabalhar com você. Pois ele confronta diretamente com os modelos modernos e distorcidos que a gente tem visto, não é? Líderes atuando dessa forma hoje, principalmente aqui no nosso país. Portanto, observe se o líder tem essas características divergentes do modelo cristológico. Então, as perguntas que você precisa fazer: essa liderança está baseada em sucesso próprio? Há uma busca excessiva por reconhecimento pessoal? Essa liderança valoriza ministério sem custo? Não é? Ministério sem renúncia, ministério sem sacrifício pessoal? Porque a gente viu todas as características de Epafrodito e ele efetivamente estava junto com Paulo fazendo sacrifícios pessoais. O texto fala que ele tinha sofrido até a morte, não é? Então, eu sei que é difícil a gente, né, trazer isso e a gente colocar isso extremamente em prática hoje em dia, mas você precisa entender um pouquinho que é essa liderança que Paulo diz que precisa ser honrada. Né? Esse líder, ele acha importante fazer prestação de contas, né? Prestar contas sobre a parte financeira, por exemplo, né? Prestar contas sobre o seu próprio comportamento, né? Ou é aquele líder que não aceita de jeito nenhum nenhuma crítica ou não aceita ser confrontado, né?
E por último, você precisa analisar se esse líder, né, ele está efetivamente fazendo o seu papel de pastor, por exemplo, né? Ele tem o devido cuidado pastoral ali com as suas ovelhas, né, com os membros ali da sua igreja. Então, pessoal, essa liderança, né, de Epafrodito, ela é totalmente possível de ser replicada hoje em dia. Tá? Com isso, nós estaremos avaliando se essa liderança atende os critérios de Epafrodito, né? Que inclui serviço, mais sofrimento, mais humildade e mais comunidade. Quer dizer, como é que esse líder atua ali dentro da comunidade que ele serve. E aí, tudo isso, né, é igual a um líder honrado. Paulo diz que se você tiver, né, assim como Epafrodito tinha essas características, você é um líder que deve ser honrado. Então, queremos ser honrados na nossa comunidade, queremos ser honrados no nosso ministério, então que a gente possa trabalhar então essas características de Epafrodito no nosso ministério. E já indo para o final, né, da nossa mensagem de hoje, nós podemos concluir dizendo que a liderança cristã hoje, à luz desse texto, ela deve voltar a viver de forma sacrificial, né? De forma relacional e dependente de Deus, servindo a igreja com humildade e sendo reconhecido não pela posição que você exerce, mas pela fidelidade que você tem pelo Evangelho de Cristo, né? E aos exemplos que Deus nos deixou ali na sua palavra. E aí a gente tem um belo de um exemplo que se chama Epafrodito.